Pedra e Bronze. Podcast Pedra e Bronze. Aqui estou para mais um episódio sobre a minha paixão académica dos últimos 25 anos, a escultura. Fiz mestrado, doutoramento, participei no Dicionário de Escultura Portuguesa, fiz artigos para revistas, entrevistas, palestras, conversas e continuo a querer saber mais sobre as histórias das obras de arte que povoam o espaço público. Hoje vou voltar a falar do escultor americano Richard Serra, de quem falei no episódio 11. Fotografado por Alfredo Cunha, Serra era admirado por Julião Sarmento, que procurava levar um murro no estômago cada vez que olhava para a sua obra, desejando ter sido ele a fazê-la. São socos que fazem lembrar o que realmente é a arte. O escultor Rui Chaves escreveu um texto no Pública quando da morte de Richard Serra, em março deste ano, 2024. Aí escreve que o considera, a par com Alberto Giacometti, um dos poucos artistas realmente importantes para a minha formação e para o meu trabalho. Nas palavras de Rui Chaves, o que fala comigo numa escultura de Richard Serra, que se atravessa no meu caminho, prende-se com o lugar de pequenez em que ela me coloca face à sua dimensão, o equilíbrio ou o desequilíbrio vertiginoso das massas. Richard Serra nasceu em 1938 em São Francisco. Começou a desenhar cerca dos 4, 5 anos. Estudou na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, onde teve como professor Aldous Huxley, que um dia quis mostrar aos alunos a transferência. Serra conta: saiu da sala e ficou lá fora 10 minutos. Voltou e, muito sério, perguntou se algum de nós tinha recebido os seus pensamentos. Na Faculdade de Santa Bárbara percebias que estavas envolvido num processo com um professor que estava a investigar o seu próprio pensamento, diz o escultor. Santa Bárbara foi a base, mas eu eduquei-me foi em Yale. Estou muito grato por a ter frequentado. Todas as semanas éramos submetidos a vozes diferentes, diz Richard Serra numa entrevista em 2007. Os anos entre 1964 e 1966 passa-os na Europa. Primeiro em Paris e depois em Florença. Em Paris não fez escultura, mas desenhou muito. Ia quase todos os dias ao ateliê de Brancusi. Eu olhava para os seus trabalhos como possibilidades infinitas. Quando estava em Paris, ia frequentemente à Brasserie La Coupole só para ver Giacometti, que aparecia ao fim da tarde para uma bebida. Nunca se conheceram. Em Florença é impossível não olhar para Miguel Ângelo e Donatello, diz Richard Serra. Eu fiquei muito impressionado com Donatello, particularmente com a obra Judite e Holofernes, escultura que eu via quase todos os dias. A forma como o volume é expresso na superfície, esse tipo de volume é difícil ver noutra obra. Donatello vai de algo extremamente sinuoso para algo grande, mas leve. Quando li estas palavras do escultor, eu nem queria acreditar. Judite e Holofernes foi tema do meu episódio 50. Depois destes 2 anos a viver na Europa, Richard Serra regressa a São Francisco, compra uma carrinha e vai a conduzir até Nova Iorque, onde passa a viver e a trabalhar. Em 1970 faz uma viagem ao Japão. Os jardins Zen abriram-me os olhos. Eles são concebidos para serem experienciados através do movimento. A ideia de movimento no espaço, o teu corpo a medir o espaço, tornou-se a base do meu pensamento sobre a paisagem. A obra de que vou falar é Walking is Measuring, caminhar é medir. Ela não está no espaço público da cidade do Porto, está abrigada nas paredes do Parque de Serralves. Não é uma obra de acesso fácil, tem de se procurar com afinco para a poder presenciar e sentir. Eu já fui várias vezes ao Parque de Serralves, já fiz episódios sobre algumas exposições que aí vi, a de Calder no episódio 41, a da Anish Kapoor no episódio 46. De todas as vezes que lá fui, nunca consegui ver a escultura de Richard Serra. A obra Walking is Measuring está em pleno acordo com a identidade que o primeiro diretor artístico de Serralves, Vicente Todoli, quis imprimir no parque. O conceito de camuflagem que orientaria a forma como a arte poderia habitar esse espaço. A obra de Richard Serra está camuflada na paisagem, oculta e escondida. Vanessa Freitas, na sua tese de doutoramento, coloca esta peça no capítulo dedicado ao isolamento, pois ela localiza-se fora dos caminhos principais.
A escolha do sítio onde seria colocada foi feita pelo artista, que pretendeu valorizar um local que, com a construção do museu, ficou marginalizado, diz Vanessa Freitas. A autora reforça o que eu senti. A obra é difícil de encontrar. Na memória descritiva do artista, datada de outubro de 1999, lêem-se as seguintes palavras. O local que proponho para a escultura é um caminho entre uma fila de árvores e o antigo muro que rodeia o terreno do Museu de Serralves, separando-o da cidade. Esse caminho é um dos poucos locais que não foram alterados pela construção do novo museu e mantém o seu caráter original. O muro de pedra eleva-se a uma altura que vai de 3,5 metros a 5,5 metros, ao longo de uma distância de várias centenas de metros. A escultura é composta por 2 elementos de aço que têm a mesma altura do muro no seu ponto mais baixo e no mais alto. A placa de aço, instalada junto ao ponto mais alto do muro, é igual à altura deste, alinhando-se igualmente com a cota mais alta do novo museu. Este alinhamento torna óbvia a relação do velho muro com o museu. Continua o escultor. A escultura mede a continuidade espacial do caminho e introduz a escala humana, quando quem o percorre se coloca em relação aos elementos da escultura que servem de medida para todo o contexto. Um bloco de aço perpendicular ao caminho é instalado junto à entrada do museu, que se eleva a uma altura de 5,5 metros, igual à altura do muro nesse local. O outro elemento eleva-se a uma altura de 3,5 metros e é igual à altura do muro no lado oposto ao caminho. Ambos os elementos têm 2,5 metros de largura e 15 centímetros de espessura. Richard Serra justifica a escolha do local. Deveu-se à intimidade e sensibilidade do velho caminho, uma passagem formada por pedras e árvores, onde o construído pelo homem e a natureza se apoiam, complementam e enriquecem reciprocamente. Com a construção do novo museu, o local foi marginalizado. O objetivo desta escultura é restaurar essa função e devolver ao público a privacidade e a intimidade do caminho histórico. Tal como a maior parte das obras de Richard Serra, esta escultura foi concebida precisamente para o local onde foi instalada. Mais uma vez, e como acontece com grande parte das suas obras, a escultura altera definitivamente a configuração desse mesmo espaço. A escolha do aço está relacionada com a vida do artista. Nas suas palavras, comecei a trabalhar em cirurgias com 17 anos para pagar os estudos. São a minha fonte material, inspiracional, fabricacional e de construção. Percebi que sabia como lidar com o aço, que tinha uma afinidade com ele e que o podia usar como nunca até então tinha sido usado em escultura. O arquiteto João Mazao Camita diz que nesta obra as peças são discretas e pouco expressivas, pois o que interessa é o ato de caminhar, por entre elas e desse modo poder experimentar esse espaço de modo diferente, adquirindo uma consciência mais apurada das relações que o constituem. Embora o caminhar se dê dentro do parque, justamente pela presença imponente do muro, o espaço exterior é também convocado a participar da experiência, e este parece-lhe o grande salto da escultura de Serra. Walking is Measuring está em pleno acordo com as palavras de Richard Serra quando ele diz que se não caminharmos, a escultura não existe. Esta obra ganhou o Prémio de Tabaqueira de Arte Pública em 1999 e foi uma realidade devido precisamente a este importante apoio monetário a que se juntaram a Fundação de Serralves e a Ada Costa Cabral S.A., pois de outra forma não teria sido erigida. No ano em que foi inaugurada no Parque de Serralves, foi notícia do público, a primeira escultura pública realizada na Península Ibérica por Richard Serra, escrevia Oscar Faria. Foi inaugurada às 12 horas do dia 29 de novembro de 2000. Richard Serra fala com o jornalista sobre a obra. Qualquer pessoa pode realizar a experiência sem ter conhecimentos de arte contemporânea. Andar é medir tem sobretudo a ver com questões de percepção e mobilidade. Quando viu a peça no local, o escultor referiu: "Eu não sabia previamente que a peça funcionava como única. Podia funcionar enquanto 2 peças separadas, uma aqui e outra ali, em vez de reunir a extensão da Alameda." Este é um dos aspectos mais gratificantes da obra. Ao vê-la, fiquei muito mais satisfeito do que aquilo que tinha pensado que ficaria quando deixei este espaço sem a ter feito. Para o artista, a peça tem de ser percorrida a pé, sem se prestar demasiada atenção às razões do caminhar. Uma escultura simples,
que de certa forma é acerca da quietude. Uma obra que coloca o ênfase no espectador. Vá lá vê-la você mesma, diz Richard Serra. Talvez tenha concebido esta peça, ocorreu-me isto agora, não só em relação àquela parede, mas relativamente ao facto de passear no Weg Park, porque aquele jardim, com o seu classicismo e romantismo, é todo medidas e isso interioriza-se. Este lado do museu não tem essa precisão e pode ser que tenha querido subconscientemente trazer essa qualidade para este espaço, afirma o escultor. As palavras que Rui Chaves escreveu no seu obituário, no Jornal Público, em março de 2024, assentam na perfeição nesta obra. Na verdade, temos de considerar que este escultor nunca produziu objetos, mas estados transitórios de movimentos atuantes, que tanto podem ser os do artista como os do espectador. Para Richard Serra, o visitante é parte integrante e generativa da própria obra, e ao percorrê-la, na distância de um extremo ao outro, ao ser confrontado com as maciças e desmesuradas barreiras de aço que lhe impedem o caminho ou que o conduzem por sinuosas linhas em direção ao centro sempre em fuga, que esta passa a existir. São sempre os espectadores que fazem uma obra de arte, e neste caso concreto, ver é também uma experiência corporal total, em que a massa, o peso e a medida que pressentimos nos lança abruptamente para um espaço poético, sem palavras, muito mais musical e espiritual do que apenas visual. É através da perspectiva do olhar do espectador que as suas esculturas ganham sentido. Não se trata de objetos, mas da experiência de uma passagem. Nas suas palavras, experimentar uma das minhas peças é sentir uma noção de tempo, do lugar e reagir a isso. Mas, na verdade, a pesquisa sobre o peso e a leveza, que é central em toda a história da escultura, é talvez o que nos une, diz Rui Chaves. Ou pelo menos aquilo que mais me tem ensinado no seu trabalho. Um grande poeta, meu amigo, mandou-me hoje de manhã as palavras de Richard Serra, dizendo que se lembrou de mim. Everything we choose in life for its lightness soon reveals its unbearable weight. Parece-me uma bela forma para terminar um obituário de Richard Serra. A obra Walking is Measuring fez parte da exposição dedicada aos 40 anos da obra do escultor, que teve lugar no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque em 2007. Ou seja, imagens da escultura a preto e branco. Numa delas vêem-se as duas placas, uma em grande plano e outra mais longe, com uma senhora a passar ao lado. Percebe-se bem a escala e o enquadramento. Nas outras duas imagens fotográficas vê-se cada uma das placas de aço destacando-se como elementos dramáticos na paisagem cheia de sombras. O preto e branco concedem-lhes esse efeito. Na entrevista que deu ao público no ano em que a escultura foi inaugurada, 2000, Richard Serra disse: ao retirarmos uma criação do confinamento da instituição cultural, isso significa que ela fica disponível para um número infinito de leituras, erradas, corretas, diferentes. O facto de a obra ter sido colocada em local abrigado, quase escondido, numa instituição cultural, parece que não queria correr riscos. Isto lembra-me as palavras que o escultor proferiu numa aula em Yale, em 1990, a propósito da polémica de Tilted Arc, de que falei no episódio 11. Slogans como arte para o povo são máscaras para o cinismo da manipulação comercial e política, que nos quer fazer acreditar que vivemos numa sociedade de consumo homogéneo. Numa conversa muitos anos depois da obra de Serralves ter sido inaugurada, em 2007, Serra dá uma visão muito mais corajosa do que é a escultura no espaço público. Não acredito que a escultura pública vá mudar o mundo, mas penso que é um catalisador para o pensamento. Ver é pensar e pensar é ver. Se se conseguir mudar a maneira de olhar, pode-se mudar a maneira de pensar. Mesmo quando a obra falha, o facto de existir permite que se mudem pensamentos e atitudes. No museu, ninguém questiona. O espaço público é um desafio muito maior, mas é uma alternativa que compensa. Perante estas palavras, eu fico com a dúvida que locais é que foram postos à disposição do escultor para colocar a sua obra na cidade do Porto. Será que lhe foram dadas alternativas para além de Serralves? A última vez que fui ao Porto, voltei ao Parque de Serralves, decidida a encontrar a obra. Peguei no mapa das esculturas do parque e pus-me a caminho para ir ao seu encontro.
Não foi fácil, o que torna a experiência ainda mais empolgante. Cheguei à peça pelo caminho inverso e não pela entrada do museu, o que fez com que parecesse ainda mais misteriosa. Isto acontece muitas vezes, chegar a um local pelo caminho mais longo e complicado. Tive de chegar mesmo ao muro que separa o parque da rua para encontrar a obra de Serra. Entre esse muro e as aves do parque existe um caminho onde se destacam 2 placas de aço cortén. A patina do tempo vê-se bem nas placas de aço rugoso, com impressões. O frio nortenho também se sente naquelas placas de aço. Experienciei a obra, caminhei de uma placa até à outra. O escultor deixa um espaço entre o muro e a obra para que se possa percorrer o caminho. O escultor precisa do humano, do corpo humano, para que a obra exista. Estava um dia lindo de sol e a cor do aço, o verde das árvores e a pedra do muro, de onde sai vegetação, proporcionam um ambiente que me envolve enquanto percorro o caminho de uma peça à outra. Imperava o silêncio. Um pequeno inseto caminhava pelo aço cortén de uma das placas. Já a escrever o texto para o podcast, consultei o belo catálogo do Prémio Tabaqueira, com fotografias de Pedro Tropa e Teresa Santos, realizadas em 2007. A diferença da paisagem ao redor da escultura é abissal com aquilo que vi em julho de 2024. As árvores estão secas e praticamente sem ervas no chão, o que produz sombras no aço cortén que replicam os galhos e troncos das árvores. A hora a que as fotografias foram tiradas e a época do ano faz com que toda a envolvente e a obra sejam diferentes. As manchas do tempo e dos elementos no aço cortén lembram rasgões, relevos e rugosidades. Quando vi a obra, as árvores estavam repletas de folhas. A vegetação em seu redor estava luxuriante, quase que comprimindo o aço cortén, como se isso fosse possível. O sol fazia sombras em certas partes da parede de aço, ao mesmo tempo que iluminava outras, formando composições espantosas. Através da escultura de Serra, o espaço é percepcionado de uma forma que não seria possível se a obra não estivesse lá. Walking is Measuring é um instrumento de visualização tridimensional que proporciona um número infinito de pontos de vista a partir dos quais se podem estudar diferentes elementos e a área onde a obra se encontra. Noutro local, esta obra produziria um efeito completamente diferente, daí a expressão site-specific ser tão adequada para a sua escultura. As placas de aço parecem estar pousadas no chão, o que lhes concede uma leveza particular, sem nunca parecerem barreiras ou obstáculos. A escultura de Richard Serra pertence à longa tradição de criar uma nova realidade, que revela um aspecto do mundo que nunca tínhamos visto ou percepcionado, causando um impacto estético poderoso e inolvidável. No próximo episódio, venha conhecer o monumento a Cara Amuru que José Rodrigues concebeu para a Praça da Liberdade, em Viana do Castelo. Podcast Pedra e Bronze.